E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco mais sobre como é trabalhar numa fábrica de confecção de roupas. Eu sei que vocês estão curiosos, então assistam até o final. Bora pro vídeo! Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cavrantini, aqui no canal trago todas as semanas dicas e informações, divido com vocês as minhas experiências e hoje eu quero contar para vocês um pouco mais sobre como é trabalhar em uma confecção de roupas, porque eu entrei recentemente, já tem um pouquinho mais de um mês que eu tô na fábrica e assim que eu vim pro Porto, que eu comprei o meu apartamento aqui no Porto, em Paços de Ferreira, eu dei um tempo para poder fazer a reforma do meu apartamento e aí foi assim, acho que a casa do destino mesmo, tinha que ser. Eu recebi algumas coisas online, não estava em casa, produtos que eu comprei aqui para minha casa, eu tinha saído e um comércio aqui do lado recebeu todos os meus itens e tudo mais. E conversando com a dona do estabelecimento, ela me informou que tinha uma confecção de roupas pertinho, que estavam precisando de pessoas. Eu até comentei com ela que eu não tinha experiência, ela falou, olha, vai lá e conversa. Fui, gente, fui no lugar, eu acho que assim, sorte do destino mesmo, encontrei os patrões descendo a escada, eu subindo, eles descendo. E aí eu perguntei se eles estavam precisando de pessoas para poder trabalhar. E aí primeira coisa que eles me perguntaram é, você sabe costurar? E aí eu informei para eles que eu trabalhava com costura criativa no Brasil. Eu nunca tive contato com máquina industrial, mas eu tinha máquina manual e eu fazia pequenos trabalhos, fazia os meus trabalhos artesanais ali e vendia, trabalhei durante um tempo com isso, mas que profissionalmente eu não sabia costurar. Porém, como a fábrica é uma fábrica nova, ali na verdade eles já têm uma unidade, essa parte que eu estou é uma segunda unidade, tem até um nome fantasia diferente, mas são os mesmos proprietários, então eles me contrataram para poder estar fazendo um pouquinho de tudo. Bem, então eu vou contar para vocês exatamente o que eu faço uma vez que eu não costuro. Não costuro profissionalmente, tenho noções básicas de costura, de mexer na máquina ali, mas eu não sou profissional, porque as meninas mexem com uma rapidez incrível, né? Já trabalhei há muitos anos e tudo mais. Bem, quando eu entrei na fábrica, ele começou a me mostrar um pouquinho de tudo. Então, o que eu faço? Eu prego botões à mão, de peças muito delicadas. Eu já fiquei na parte do ferro, que é quando a gente passa toda a roupa. Depois de pronta, a peça, antes de embalar, ela tem que passar pela parte do ferro. E não é só o vapor, então ele é passado no ferro mesmo. Tem uma tábua especial que eu não conhecia. Eu vou estar buscando as imagens para poder deixar para vocês terem mais ou menos uma ideia. Para quem também não é desse mundo da costura, saber mais ou menos como que é essas máquinas que eu tô falando. Que essa máquina é uma máquina imensa, com duas pranchas, luz em cima, ferro pendurado. E a gente consegue colocar com os pés para soltar um ar, para não ficar tão quente e nem queimar a peça. Então, assim, é muito incrível a máquina, eu não conhecia e eu já trabalhei com ela, então já adquiri uma experiência aí para poder passar as peças de roupa. Trabalho também na parte da revista. O que é a revista? É quando depois que a peça está pronta, a gente corta todos os fiozinhos que estão à mostra ali, para a peça não ficar toda feia, cheia de linhas penduradas. Então a gente faz todo o recorte na peça, deixa a peça toda limpa e aí entrega para poder passar a peça antes de embalar. E por falar em embalagem, eu também já passei pela parte de dobrar, porque tem todo um jeitinho para poder dobrar as peças de roupa. Alguns levam clips para não ficar a peça meio mole. Alguns vão seda por dentro na hora de dobrar, então tem parte que a gente dobra por 2 vezes pela parte de baixo, até chegar em cima para ficar do tamanho certinho, para caber o saquinho. Eles trabalham com marcas diferentes de roupas, eles confeccionam para essas grandes marcas, então cada um tem um jeitinho de colocar etiqueta, para dentro ou para fora. No saquinho ela tem que ficar um pouquinho menor ou um pouquinho maior, ou tem que ficar certinho. Então isso eu já aprendi também, passei. E além de todas essas partes, assim, eu prego na máquina, eu uso a máquina para fazer pequenas partes, mas que num montante ajuda muito as meninas na hora de montar as peças. Por quê?
A confecção eu nunca tinha acompanhado, né? Eu já tinha trabalhado com venda, já tinha trabalhado com peças de alta classe, mas eu não sabia no montante como que aquela peça ficava exatamente. Que na cabeça da gente parece que é só a máquina que faz, né? Então, assim, todas as peças passam por um processo, desde o recorte, que eu ajudo também a pessoa que corta o tecido, a gente puxa as folhas da quantidade de tecido, tem um molde, a gente põe em cima e ela vem com uma máquina e corta aquela quantidade de peças, e dali que vai começar a ser confeccionadas as peças, separadamente. Então, o punho uma pessoa faz, a outra faz a manga, uma faz a parte, junta as partes das costas, a outra vai juntar a parte das costas com a parte da frente, a outra pega essa peça e põe a manga, que depois põe, o punho, que depois põe... Gente, é incrível, é assim, é uma coisa assim, muito... Não fazia ideia de como que era a confecção, assim, para poder ter o produto final. Então é muito bacana, porque eu acompanho todos os processos e eu faço parte de cada um deles. Então, de verdade, eu tô, assim, absorvendo muito todas as informações que as meninas estão me passando, porque eu não tinha base de nada. Então, realmente, eu tô curtindo pra caramba, é um mundo que eu gosto. E, enfim, eu acabei aprendendo de tudo um pouco, desde a embalagem, né, para colocar, como eu falei, a etiqueta, colocar dentro do saquinho, dobrar, passar, essa parte das pequenas costuras que eu faço, como, por exemplo, passar na máquina a etiqueta padrão, que é aquelas etiquetas que vem como que faz para lavar e tudo mais, com o tamanho da peça, que ele é pequenininho, então eu tenho que passar todas as pecinhas uma por uma, porque são quantidades diferentes de tamanho, e o tamanho aqui, para quem ainda não tá meio que por dentro, é o S, que é o small, pequeno, tem o L, que é o large, o grande, e o M, médio. E aí aqui tem XS, que é como se fosse o nosso extra pequeno, o nosso PP, aí no Brasil, e tem o XL, que é como se fosse o nosso GG. Então, são nomenclaturas, assim, diferentes, que eu tive que me adaptar. Então, aqui que eu me liguei como que é que funciona essa questão das etiquetas. E eu trabalho, assim, enfim, num montante, tudo. Karina, como que é trabalhar? É muito exaustivo? Gente, é cansativo pelo fato de que a gente precisa de produção, né? Não é uma coisa assim que você... não pode ir no banheiro? Pode, eu vou no banheiro, eu encho a minha garrafinha de água. Nós temos algumas pausas. Às 10 horas a gente entra às 8, às 10 horas nós paramos para tomar um lanche, meio-dia até 1h30 é o nosso almoço, e depois nós temos uma pausa às 16 horas, às 4 horas da tarde, e saímos às 5h30. Então, assim, é cansativo, mas nós temos essa pausa, porque eu, por exemplo, eu fico o dia inteiro em pé, e as meninas da costura ficam o dia inteiro sentadas, até brinco com elas. Que ela fala pra ela, o bumbum de vocês está quadrado, né? Porque elas não levantam e pra quase nada. Então, assim, é uma precisão da outra. Que se uma dá uma parada lá no punho, a outra que vai estar pregando o punho na manga, não vai ter o que fazer. Então, assim, é produção. Elas são extremamente rápidas. E aí eu tô naquele ritmo, assim, óbvio, que aprendendo, mas eu já tô no ritmo delas, a gente acaba pegando, né, a gente tem aquela coisa assim, mas assim, gente, é cansativo. Se eu disser pra vocês assim, não, é filezinho, não é. Eu chego no final do dia, assim, com as costas doendo, principalmente quando é dia de revista, que a gente pega aquele montante de, assim, 600, 700 peças, e a gente tem que limpar linha por linha de cada pedacinho, não pode deixar nada, porque é uma marca super exigente, então a gente tem que deixar tudo limpinho. A gente fica assim com a cabeça abaixada limpando, quando levanta aqui tá muito dolorido, as costas doem de ficar em pé. É assim, é tudo uma questão de costume, assim como eu acostumei na fábrica de queijo, né? Eu tô um pouco mais de um mês, mas eu ainda sinto essa questão de ficar muito tempo em pé. Eu não pego peso, tá, gente? De verdade, eu não pego peso. A gente, para não falar que não pega peso, quando vem o carregamento de tecido, a gente sobe com os rolos, mas não são pesados a ponto de machucar, sabe? Assim, de fazer muito esforço. E quando a gente vê que é um pouquinho mais pesado, a gente pega em duas. Então, assim, graças a Deus, dessa parte de peso eu me livrei. Mas a gente fica bastante tempo em pé, sim. E eu tenho que ter muita habilidade manual.
são coisas pequenas e coisas que a gente precisa fazer muito delicado. É um ritmo bem, né, frenético ali, mas graças a Deus, assim, gente, de verdade, é um mundo que eu adoro, adoro mesmo. E aí eu faço todas essas funções. Um pouquinho antes de completar um mês, os patrões chamaram um por um antes de dar o contrato. Eu já recebi o contrato de trabalho, graças a Deus, já recebi o contrato de trabalho, mas ele chamou um a um para informar o seguinte. Ele primeiramente perguntou, você tá gostando, tá curtindo, e aí, tudo mais. Eu falei, olha, é um mundo que eu gosto muito e eu tenho muita vontade de aprender. Porque realmente, gente, eu já trabalhava com isso e agora trabalhando em fábrica que a gente entende mais como que funciona. Então é um mundo de verdade que me encanta. E eu falei pra eles, não, eu tenho adorado, tô curtindo muito. E eles informaram o seguinte, olha, a experiência é pelos próximos 6 meses. 180 dias. A gente pode encerrar antes com você e você, caso você não queira mais, você pode encerrar sem ter dar o tempo para casa, porque isso está no contrato. E caso nenhuma das partes encerre, né, você ou nós da empresa, a gente encerre, a gente efetiva, né, depois dos 6 meses. Então, assim, a fábrica é uma fábrica nova. A primeira fábrica tem um pouco mais de 40 mulheres. O objetivo dessa segunda fábrica é trabalhar com algumas outras marcas de adulto, mas eles vão focar no infantil também, então tudo é uma experiência. Tanto que a fábrica ela tem um outro nome, Fantasia, né, que vai trabalhar com essas outras partes aí, com essas outras 2 marcas e mais a marca infantil, que tá testando aí, tá começando agora. E é uma fábrica bem pequena onde eu tô. Né, começou agora, gente. Quando eu cheguei não tinha nada, mas só tinha as máquinas. Malemar tinha mesa. Então agora, depois de um mês, já tá bem arrumadinha. A gente já tem porta de vidro, já tem um escritório, já tem as bancadas para colocar os tecidos, as caixas para organizar as linhas. Já recebemos muito mais maquinários. As máquinas de passar tínhamos uma, agora temos 2. Então, assim, foi compondo, sabe? Mas tudo é uma experiência e eles decidiram colocar num ambiente menor porque eles estão fazendo a experiência. Então, somos em apenas 12. Pensa, a primeira fábrica tem mais de 40 mulheres trabalhando e nessa ela é bem pequenininha. Então, até eu brinquei, falei assim, então eu fechei com chave de ouro o grupo, porque eu fui a última a entrar. Então, ela me informou o seguinte, falou, olha, Karina, então a gente já tá avisando, né, que são 180 dias de experiência. E caso dê tudo certo, você continua, se você não quiser encerrar, né, o contrato com a gente. Mas a gente quer tornar você uma profissional polivalente, que é justamente porque, depois que eu fui entender na família, eu falei, gente, mas eu faço de tudo. Eu não tenho, porque tem a menina da revista, tem a menina que passa roupa, tem a menina do corte, tem as meninas da costura. E eu fico o tempo todo fazendo tudo, mas eu faço tudo, assim. Sabe o Bombril? Eu sou o Bombril, gente. Eu faço de tudo, eu ajudo todo mundo. E todo mundo precisa que eu ajude, porque senão o trabalho não anda. Então eu tenho que ter ritmo ali para poder ajudar todo mundo. Karina, pega aqui, Karina, prega o botão ali, Karina, embrulha ali, Karina, precisa entregar, Karina. É assim, é uma loucura. É uma loucura. Mas é uma loucura que eu gosto. Vocês sabem que eu sou a louca de fábrica, essas coisas mais agitadas, assim, eu curto pra caramba. Então já me identifiquei, além de ser uma coisa que eu curto bastante, que é confecção, né, máquina de costura, esse mundo de costura aí eu super curto. Então, ela me informou justamente o que eu gostaria de ouvir. Falar, eu faço de tudo um pouco. Então, eu tô aproveitando para poder absorver todas as informações. Clima entre as mulheres. Boa parte delas já eram amigas, né? Tem gente lá que se conhece há mais de 20 anos. Então, graças a Deus, é um ambiente bem sossegado. Somos todas mulheres. Temos um patrão homem que costura muito. Nossa, ele é demais. Então, assim, todo mundo já se conhecia, todo mundo em algum momento já trabalhou em alguma outra fábrica junto. Então, elas são muito parceiras, me acolheu super bem. A gente se diverte muito com a questão, né, cultural, nossa. A gente ri muito da forma como eu falo, da forma como elas falam. Eu tiro o maior barato delas. Eu sou a palhaçona, então eu gosto muito de brincar, elas se divertem muito, adoram o jeito, me adoram ouvir falar, e eu falo pra caramba, sabe, gente, professora é tudo louco, a gente fala pra caramba,
Então, quando eu começo a falar com elas, elas ficam assim, toda encantada. E é muito legal. Então, fechou ali com uma brasileira. Temos mais uma brasileira, aliás, né? Temos mais uma brasileira bem novinha, é uma meninona. E o resto da turma, não. Já é mais de 40 pra cima, como eu, né? Eu tenho 40 pra cima. A maioria de 40 pra cima tem só mais uma brasileira, mas assim, super jovem, uma moleca que fica na parte da revista também. Ela fica só na revista. Então, a gente fechou com chave de ouro, ficou um grupo bem restrito ali, assim, redondinho, sabe? As meninas nos acolheram, as duas brasileiras, né? Eu e a moça. Bem, assim, foi muito gostoso mesmo. Também foi muito bacana e eu fiquei muito contente com a recepção que cada uma delas teve comigo e o cuidado que elas têm em mostrar como que funciona. Olha, Karina, precisa melhorar isso, ó, Karina, precisa fazer aquilo, ó, Karina, é assim, ó, vou te ensinar de uma forma mais fácil, olha, Karina, assim é mais prático. Então, assim, super rolou, eu tô muito contente e agora eu já vou ter uma noção, né, assim, lógico que a gente tem que ter o pé no chão, caso daqui 6 meses eles não tenham interesse em estar ficando comigo e tudo mais, eu já vou saber fazer de tudo e saber que eu vou procurar, que eu posso procurar e continuar nessa área. Bem, sobre a parte burocrática ali, a gente trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 até as 5h30 e a gente tem 1h30 de almoço, né? Então, claro, eles já informaram, caso a gente precise fazer hora extra, a gente vai ficar até no máximo 6 ou 6h30, caso necessite. Até o momento nunca pediram. Salário mínimo, mas para essa fábrica eles vão colocar, eles já diluem o subsídio de Natal, alimentação e também as férias. Então a gente acaba recebendo um pouquinho mais do que eu recebia, né, na fábrica de queijo, porque na fábrica de queijo eu não tinha subsídio de alimentação e eu não recebia junto as férias e nem o subsídio de Natal. Então era só aquele saláriozinho ali que saía por volta de 627 euros. Esse mês eu vou postar, eu não vou falar valor ainda para vocês, porque eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando só sobre o meu primeiro pagamento aqui da confecção de roupas, né, dessa fábrica de confecção. Combinado? Olha, família, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma outra curiosidade, já deixa aqui pra mim. Já deixa o seu like, se inscreve no canal pra poder ajudar a nossa família Diário de Bordo a crescer. Combinado? É isso, família. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima!